Pastor americano Sain Ed Abedin está cumprindo uma sentença de prisão de 8 anos no Irã simplesmente por causa de sua fé cristã. Um cidadão norte-americano naturalizado, Pastor Sain Ed, viajou para o Irã em 2012 para construir um orfanato, enquanto no Irã, a guarda revolucionária injustamente preso, e ele continuou a segurá-lo em algumas das prisões mais mortais do Irã. A seguir, uma cronologia dos eventos que cercam sua prisão, condenação, seus anos de tormento na prisão, e os esforços internacionais pela ACLJ e outros exigindo a sua libertação. Dia 7 de maio de 1980, Pastor Sain Ed nasceu no Irã. 2000, Pastor Sain Ed convertido ao cristianismo. 2009, Pastor Sain Ed retornou ao Irã com Nagme e seus filhos e fez um acordo com as autoridades, depois de ser preso no aeroporto em julho, a cessar todas as atividades de igrejas domésticas, em troca de ser capaz de ir e vir livremente do Irã. O governo iraniano incentivou os esforços humanitários do Pastor Sain Ed, incluindo a construção de um orfanato. Ele voltou para os Estados Unidos no final de setembro de 2009. Dia 11 de março de 2010, Pastor Sain Ed tornou um cidadão naturalizado dos Estados Unidos através do casamento. 2009 a 2012, Pastor Sain Ed viajou com segurança para o Irã 8 vezes, às vezes até com sua família, para trabalhar em um orfanato fora de Rashid, Irã, no início de 2010. O Pastor Sain Ed começou o processo com as autoridades iranianas para a aprovação para construí-lo. Orfanato não sectário. Em janeiro de 2012, Nagme e seus filhos estavam no Irã com o Pastor Sain Ed para trabalhar no orfanato. 1º de julho de 2012, Pastor Sain Ed foi para o Irã para aprovar o membro do conselho final para o orfanato. 9 viagem. Dia 28 de julho de 2012, Guarda Revolucionária do Irã levou Pastor Sain Ed de um ônibus na fronteira com a Turquia e o Irã. Dias antes, ele foi criado para deixar o Irã a voltar para os EUA. Eles confiscaram o seu passaporte. Pastor Sain Ed foi interrogado e colocado em prisão domiciliar na casa de seus pais em Teherã. Dia 30 de julho de 2012, Nagme Abedin contactado equipe jurídica da ACLJ. Dia 4 de agosto de 2012, Nagme Abedin manteve o ACLJ como consultor jurídico. Dia 26 de setembro de 2012, Pastor Sain Ed é tomado e jogado na prisão de Evin após 5 guarda revolucionária invadiram a casa da família em Teherã. Seu paradeiro era desconhecido para os primeiros 4 dias. Ele foi colocado em confinamento solitário durante 4 semanas. Dia 22 de outubro de 2012, Pastor Sain Ed foi autorizado a fazer uma chamada de Evin. Ele confirmou que ele ainda estava em confinamento solitário. No início de novembro de 2012, Pastor Sain Ed foi transferida de confinamento solitário ao Ward 209 na prisão de Evin. Família visitou o Pastor Sain Ed pela primeira vez, e ele disse-lhes que tinha sido espancado. Dia 12 de dezembro de 2012, família do Pastor Sain Ed mantém Nassar Sarbazi como seu advogado no Irã. Dia 17 de dezembro de 2012, o SR Sarbazi foi para o tribunal e pediu acesso a Pastor Sain Ed e arquivo do Ministério Público contra Pastor Sain Ed. O tribunal negou ambos os pedidos. Dia 18 de dezembro de 2012, o tribunal rejeitou oficialmente a oferta de fiança, apesar do fato de que os documentos eram suficientes proferidas de acordo com a lei iraniana. Pastor Sain Ed continuou a queixar-se de violência contra ele por seus companheiros de cela. Dia 19 de dezembro de 2012, o ACLJ anunciou que está representando Nagme Abedin, esposa do Pastor Sain Ed. Dia 28 de dezembro de 2012, agência de notícias iraniana estudante financiado pelo Estado do Irã, colocar para fora o primeiro relatório de mídia iraniana sobre a prisão de Pastor Sain Ed no Irã. Embora, obviamente, o relatório continha uma série de imprecisões.
embora reconheceu que sua prisão foi por sua fé. Dia 9 de janeiro de 2013, o caso do pastor Sayed foi encaminhada pelo Ministério Público iraniano, locais para a branche 26 do Tribunal Revolucionário de Teherã. O processo foi atribuído ao juiz Pir Abbasi, um juiz famoso por suas frases duras contra aqueles que exercem as suas liberdades fundamentais. Na arena do direito internacional, o juiz Pir Abbasi é muitas vezes referido como um dos juízes que pendurando o Irã para os numerosos indivíduos que ele enviou para a forca. Dia 10 de janeiro de 2013, pastor Sayed foi capaz de dar uma carta comovente de sua família. Ele deu apenas um vislumbre das condições horrendas que ele enfrenta na prisão de Evin. Em sua carta, ele diz como ele experimenta dores intensas após espancamentos em interrogatórios e como ele tem sido dito: eu vou pendurar em minha fé em Jesus. Ele estava mesmo mentiu para que ele seria capaz de ver a sua família no Natal. Dia 17 de janeiro de 2013, a 37 membros da Câmara dos Representantes do ZEUA e 12 senadores do ZEUA enviou cartas à secretária de Estado Hillary Clinton em nome do pastor Sayed. As letras instou a secretária Hillary Clinton para exigir a libertação imediata e incondicional do pastor Sayed. Dia 17 de janeiro de 2013, a Comissão dos Estados Unidos sobre Liberdade Religiosa Internacional, USCIRF, se juntou chamadas para a libertação do pastor Sayed. Dia 18 de janeiro de 2013, o governo dos Estados Unidos, pela primeira vez desde uma declaração pública, exigindo a libertação do pastor Sayed, o Conselho de Segurança Nacional, NSC, a partir de dentro da Casa Branca, divulgou um comunicado de papel para aqueles que perguntou sobre pastor Sayed, pedindo sua libertação. A declaração NSC ler: continuamos incomodados por o caso de um cidadão do ZEUA, Sayed Abedini, que foi preso por autoridades iranianas mais de 3 meses atrás por acusações relacionadas às suas crenças religiosas. Apelamos às autoridades iranianas que libertem imediatamente. Dia 20 de janeiro de 2012, o primeiro e único pastor Dia Sayed foi autorizado a reunir-se com seu advogado iraniano menos de 24 horas antes do seu julgamento. Dia 21 de janeiro de 2013, julgamento simulado do pastor Sayed no Irã por sua fé cristã começou. Ele apareceu perante o juiz Pir Abbasi no ramo 26 dos tribunais revolucionários iranianos. O procurador acusou de tentar minar o governo iraniano através da criação de uma rede de igrejas domésticas cristãs. O tribunal apresentou provas de que remonta a 2000. Ano pastor Sayed convertido do islamismo para o cristianismo. Sua libertação sob fiança foi rejeitado. Dia 22 de janeiro de 2013, em uma violação flagrante e contínua dos seus direitos humanos, o Irã continuou o julgamento contra o pastor Sayed, mas barrado ele seu advogado iraniano da sala do tribunal. Dia 25 de janeiro de 2013, tanto o Departamento de Estado do ZEUA e a Casa Branca condenou o Irã por sua prisão de pastor Sayed, um cidadão do ZEUA. Ambos apelaram ao Irã para libertá-lo. Dia 27 de janeiro de 2013, pastor Sayed é condenado por minar a segurança nacional do Irã para se reunir com os cristãos em casas particulares no período de 2000 a 2005. Ele é condenado a 8 anos de prisão. Neste momento, ele também foi transferida de URD 209 a 350 URD na prisão de Evin. Dia 30 de janeiro de 2013, o senador John Kerry, candidato para substituir Hillary Clinton como secretária de Estado, condena a violação continuada do Irã do direito universal da liberdade de religião e insta as autoridades iranianas a respeitar os direitos humanos do pastor Sayed e libertá-lo. Dia 4 de fevereiro de 2013, pastor advogado de Sayed interpôs recurso para o Tribunal de Julgamento. Dia 6 de fevereiro de 2013, a CLJ desenvolveu um novo site savesayed.org, onde os indivíduos podem facilmente assinar a petição e compartilhar
compartilhar informações críticas com amigos e familiares através da mídia social. Dia 7 de fevereiro de 2013, a CLJ lança campanha #SavezAed no Twitter. Rick Skaggs, Tobamak, Bart Millard, Mercy, Kevin Max, DC Talk, Odd O Adrenaline, Steven Curtis Chapman, Skillet, Rito Walker Band, Era um Rádio e milhares de outros tweets para ajudar #SavezAed. Dia 7 de fevereiro de 2013, Grammy premiado, o artista Christian Tobamak falou para Pastor Saed. Dia 10 de fevereiro de 2013, filial europeia da ACLJ, o Centro Europeu de Direito e Justiça, CEDJ, apresentou uma declaração por escrito em nome do pastor Saed perante o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Dia 11 de fevereiro de 2013, Grammy Award Winning País e Bluegrass, artista Rick Skaggs falou para Pastor Saed. Dia 13 de fevereiro de 2013, Bart Millard, vocalista da banda cristã Dove premiado Mercy Me, falou para o Pastor Saed. Grammy premiado, artista Christian Steven Curtis Chapman falou para Pastor Saed. Michael W. Smith, Grammy e Dove, artista Christian premiado, falou para o Pastor Saed. Dia 14 de fevereiro de 2013, mais de 80 senadores e representantes enviou uma carta ao secretário de Estado Kerry instando para esgotar todas as opções possíveis para garantir a libertação imediata do Sr. Abedin. Dia 14 de fevereiro de 2013, sensação da música country Josh Turner falou para Pastor Saed. Dia 18 de fevereiro de 2013, 27 grupos e indivíduos religiosos proeminentes assinaram uma carta interreligioso internacional ao secretário de Estado John Kerry em nome do Pastor Saed. Este grupo diversificado de indivíduos e organizações, incluindo todos do Dr. Kishad Land da Convenção Batista do Sul para o Congresso Islâmico Americano, AIC, pediu o secretário Kerry de usar todas as vias diplomáticas possível garantir a libertação incondicional do Sr. Abedin. Dia 18 de fevereiro de 2013, Michael Tait, novo vocalista da premiada banda cristã Grammy Newsboys e anteriormente da DC Talk, fala para Pastor Saed. Dia 22 de fevereiro de 2013, Pastor Saed falou em uma carta da prisão dizendo que ele enfrentou pressões terríveis e reconheceu continuando abusos físicos e psicológicos, ameaças de morte, incluindo preocupantes. Pastor Saed disse que as condições dentro da prisão Evin são tão difíceis que meus olhos ficam borradas, meu corpo não tem a força para caminhar e meus passos se tornaram muito fraco e instável. Pastor Saed também disse que está enfrentando uma grande pressão para negar sua fé cristã. Dia 28 de fevereiro de 2013, a Associação Internacional de Liberdade Religiosa juntou mais de uma dúzia de grupos religiosos e defensores dos direitos humanos que pedem a libertação do Pastor Saed. Fevereiro de 2013, Canadian MP James Bezan, em um discurso perante a Câmara dos Comuns do Canadá, levantou a questão do Pastor Saed. Dia 3 de março de 2013, o Pastor Saed relatou que ele pode estar sofrendo de hemorragia interna como resultado das surras que ele tinha sofrido. Dia 8 de março de 2013, uma equipe do Centro Europeu de Direito e Justiça, CEDJ, filial internacional da ACLJ com status consultivo especial como uma ONG com as Nações Unidas, ONU, apresentou o caso do Pastor Saed perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Dia 9 de março de 2013, a CLJ obteve uma nova carta do Pastor Saed, onde ele falou sobre a humilhação e a tortura psicológica que ele sofre em uma base diária. Nesta nova carta, ele escreveu que é dito negar sua fé em Jesus Cristo e voltar ao islamismo
islamismo. Ou então você não será libertado da prisão. Nós vamos ter certeza que você está mantido aqui, mesmo depois de sua sentença de 8 anos está terminado. Dia 11 de março de 2013, a União Europeia, UE, exigiu que o Irã liberte americano Pastor Sayed no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. Dia 15 de março de 2013, Jordan Sekolou, a CLJ, diretor jurídico J. Sekolou, e do pastor Sayed, esposa Nagmi, apresentou depoimento perante uma sala de pé só multidão na comissão do Congresso dos EUA sobre pastor Sayed Abedin e direitos humanos tão lentos é a situação piora dos cristãos no Irã. Dia 20 de março de 2013, os membros da Comissão de Direitos Humanos tão lentos e outros membros da Câmara dos Representantes dos EUA enviou uma carta ao secretário de Estado John Kerry exigindo que ele faça o caso do pastor Sayed, um cidadão dos EUA, uma prioridade para o Estado-Departamento. A comissão também pediu ao secretário Kerry para emitir rapidamente uma declaração pública pedindo a libertação imediata e incondicional de pastor Sayed. Dia 21 de março de 2013, 3 médicos visitou o pastor Sayed na prisão e determinou que ele precisava ser internado e tratado por ferimentos internos. Dia 22 de março de 2013, o ACLJ obteve uma nova carta do pastor Sayed escrito para sua esposa, Nagmi, e sua família no Irã. Pastor Sayed escreveu que ele não pode mesmo reconhecer a si mesmo depois de todos os espancamentos e tortura que sofreu. Meu cabelo foi raspado, sob meus olhos estavam inchados 3 vezes o que eles deveriam ter sido. Meu rosto estava inchado, e minha barba tinha crescido, depois de vários espancamentos em interrogatórios nas mãos do regime islâmico radical. Pastor Sayed escreveu que a enfermeira que deveria tratar os presos feridos lhe disse: em nossa religião não estamos suporte tocar, você está imundo, os cristãos são impuros. Ele explicou: o rei não me daria a medicação para a dor que eles iriam dar outros presos porque eu estava imundo. Dia 22 de março de 2013, a secretária de Estado dos EUA John Kerry emitiu uma declaração pública, expressando preocupação com o pastor Sayed. A declaração instou o Irã a libertar Sayed pastor imediatamente. Dia 6 de abril de 2013, a advogada iraniana do pastor Sayed é notificado de que o recurso foi encaminhado para a branche 36 da Corte de Apelações de Teherã. Dia 8 de abril de 2013, pastor Sayed foi levado para Modarras Hospital, um hospital privado perto de Evin, mas não tratados, e no mesmo dia foi espancado por um guarda. Pastor Sayed, em seguida, queixou-se de sangue nas fezes, dores intensas no abdômen e desmaios frequentes. Dia 8 de abril de 2013, o ACLJ lançou uma campanha pedindo que as pessoas ao redor do mundo para escrever cartas diretamente ao pastor Sayed. Dia 15 de abril de 2013, pastor Sayed relatou que companheiros de cela, que parecem ter conexões com a polícia da inteligência iraniana, ameaçou que iria sufocar pastor Sayed em seu sono, fazendo com que sua morte pareça um acidente. Dia 21 de abril de 2013, Canadian MP Ervin Kotler e senador americano Mark Kirk, co-presidentes do Grupo Interparlamentar pelos Direitos Humanos no Irã, emitiram um comunicado à imprensa pedindo ao governo iraniano que liberte todos os presos políticos, incluindo o pastor Sayed. Dia 28 de abril de 2013, pastor Sayed foi colocado em confinamento solitário, Ward 240, cerca de 12 horas em ponto horas, hora de Teherã. Dia 6 de maio de 2013, pastor Sayed foi levado para o hospital Modarras perto de Evin entre as horas de 9 horas em ponto e 11 horas em ponto hora de Teherã, e foi visto pelo Dr. Talael, mas novamente não tratada. Dia 8 de maio de 2013, pastor Sayed foi devolvido à prisão geral Ward 350 de confinamento solitário. Dia 17 de maio de 2013, em uma audiência perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado, o senador James Risch, ID, instou o subsecretário de Estado Wen
de Sherman a fazer todo o esforço que for possível para garantir a liberdade de Pastor Syed, seu constituinte. O Departamento de Estado se comprometeram novamente seus esforços contínuos para garantir a sua liberdade. Dia 29 de maio de 2013, MP canadense David Sweet, em um discurso perante a Câmara dos Comuns do Canadá, exorta o Irão a libertar Pastor Syed. Dia 3 de junho de 2013, a CLJ compareceu perante o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas para levantar o caso do Pastor Syed com sua esposa, Nagmi. Dia 13 de junho de 2013, um esforço foi organizado de manifestação pacífica e montar em frente às embaixadas iranianas, consulados e protetorados ao redor do mundo, intitulado Estão Junto para os Direitos Humanos no Irã. O evento não só destacou a situação de Pastor Syed, mas também destacou a questão maior de violações de direitos humanos no Irã. Dia 19 de junho de 2013, Senado australiano aprovou proposta no 1270 condenando a detenção de indivíduos com base em suas crenças religiosas e convidando o Irã para liberar Pastor Syed. Dia 20 de julho de 2013, Pastor Syed foi levado para um hospital privado em Teherã para o tratamento e, pela primeira vez, ele foi examinado por um médico e medicação prescrita para os ferimentos que sofreu na prisão. De acordo com membros da família que falou com o médico teria encontrado uma grande ferida interna com o tecido da cicatriz em seu aparelho digestivo, indicando que a ferida tinha sido reaberto várias vezes. O médico também indicou que Pastor Syed vai precisar de cuidados médicos adicionais para garantir que a medicação tem tratado seus ferimentos internos. Final de julho de 2013, um dos mais fortes apoiadores de Pastor Syed no Congresso, representante Trent Franks, AZ8, mais uma vez falou para o pastor preso no plenário da Câmara. Representante Franks é um de um número de membros do Congresso que adotou o Pastor Syed através do bipartidário Defesa das Liberdades Project. Este é um esforço para ter líderes mundiais e representantes eleitos adotar um prisioneiro de consciência. Dia 9 de agosto de 2013, decisão de Billy Graham. A revista destacou a situação de Pastor Syed. Franklin Graham, presidente e CEO de ambos, Associação Evangelística Billy Graham e Bolsa do Samaritano, também emitiu uma chamada para a oração para Pastor Syed. Destacou o esforço de sua liberdade em savesayed.org e exortou simpatizantes a participar de uma vigília de oração em todo o mundo que está sendo organizado para o aniversário de um ano de prisão do Pastor Syed. Dia 25 de agosto de 2013, um painel de 2 juízes de filial 36 de Teherã, Tribunal de Apelações, confirmou a condenação de Pastor Syed e pena de 8 anos. Dia 28 de agosto de 2013, o secretário Kerry pediu publicamente a libertação de Syed Pastor por uma segunda vez. Dia 12 de setembro de 2013, o Pastor Syed escreve uma carta para sua filha em seu 7º aniversário. Eu quero que você saiba como é doloroso para mim que há grandes forças que estão impedindo-me, seu pai, para estar perto de você e Jacob, meus belos e frágeis flores. Embora as feridas que eles causam em mim são tão doloroso, mas eu ainda posso dizer que eu continue a abençoá-los e pedir perdão para eles. Eu também gostaria de saber que você está fazendo isso bem e que você não está permitindo que qualquer coisa, mas Jesus e seu amor para consumir os seus pequenos corações. Dia 16 de setembro de 2013, o ACLJ lançou uma campanha de cartas mundial exortando o presidente iraniano Hassan Rouhani para liberar Pastor Syed. O ACLJ lançou um novo site na bayardproject.com, uma voz para a igreja perseguida. Dia 16 de setembro de 2013, esposa do Pastor Syed, Nagmi, falou na convocação da Liberty University para uma multidão de
de cerca de 10.000 alunos. Dia 23 de setembro de 2013, esposa do pastor Sayed Nagmi, Mão entregou uma carta à delegação da ONU do presidente iraniano pedindo a liberdade de seu marido. Dia 23 de setembro de 2013, em um importante gesto de boa vontade e preocupação, o Departamento de Estado do ZEUA enviou um representante de alto nível para a vigília de oração do pastor Sayed em Washington, D.C. Em uma carta, o Departamento de Estado lamentou que a secretária de Estado Kerry não poderia participar, mas Jane, designado Zimmerman, o secretário de Estado adjunto para a democracia, direitos humanos e trabalho, para participar em seu lugar. Dia 26 de setembro de 2013, a vigília de oração em todo o mundo foi realizada para o aniversário de um ano de prisão do pastor Sayed. Dia 26 de setembro de 2013, Rep. Robert Pittenger, NCE 09, emitiu uma carta ao presidente Obama solicitando que ele tomara uma posição e condenar o Irã por suas ações contra o pastor Sayed. Dia 30 de setembro de 2013, o presidente Obama pediu a libertação do pastor Sayed em uma conversa telefônica com o presidente iraniano Rouhani. Dia 10 de outubro de 2013, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que pedia a exoneração e libertação do pastor Sayed. Dia 3 de novembro de 2013, o pastor Sayed foi transferida da prisão de Evin em Teherã para Rajai-Shah, prisão em Card. Pastor Sayed foi realizada em Ward 3. Pavilhão 9, com alguns dos criminosos mais violentos do Irã, assassinos e estupradores. Dia 11 de novembro de 2013, o pai do pastor Sayed visitou Rajai-Shah e tentou levá-lo pertences pessoais, cobertores de sua medicação. Ele foi rejeitado. Dia 15 de novembro de 2013, o Senado do ZEUA aprovou por unanimidade uma resolução bipartidária que chama diretamente ao governo do Irã que liberte imediatamente Sayed Abedin e todos os outros indivíduos detidos devido às suas crenças religiosas. Dia 15 de novembro de 2013, vários membros influentes do Parlamento Europeu escreveram uma carta em nome do pastor Sayed a Catherine Ashton, alta representante da União Europeia, das Relações Exteriores e do Conselho de Segurança da União Europeia. A carta reiterou a resolução. O Parlamento Europeu aprovou no mês anterior pedindo a libertação do pastor Sayed. Dia 15 de novembro de 2013, Baroness Varsi, uma ministra no Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, fez um discurso chamando em um final de discriminação e perseguição com base na religião. Ela mencionou especificamente pastor Sayed estar na prisão para a criação de igrejas domésticas. Como muçulmano crescendo no Reino Unido, ela sabe em primeira mão sobre ser um membro de uma religião minoritária. Ela disse que a liberdade religiosa é um dos fundamentos de um grande país. Dia 3 de dezembro de 2013, o pastor Sayed relata que ele foi acordado em várias noites para homens que estavam em cima dele com facas. Célula do pastor Sayed é apenas separados por uma cortina do resto da enfermaria. Preso violento, ele é forçado a compartilhar, permitindo prisioneiros perigosos, assassinos e estupradores acesso irrestrito a ele 24 horas por dia. Ele também foi assaltado com uma faca várias vezes, retirando-lhe o que ele necessidades alguns têm sido autorizados a adquirir para a higiene pessoal. Dia 12 de dezembro de 2013, esposa do pastor Sayed Nagmi, Jordan Seculow, testemunhou perante uma audiência da Subcomissão Conjunta do Comitê de Assuntos Exteriores da Câmara sobre a situação piora do pastor Sayed. Dezembro de 2013 e janeiro de 2014, pastor Sayed foi transferido para o Ward 4, Salão 12, uma ala prisioneiro político em Rajai-Shah prisão. Ele foi visto pelos médicos da prisão depois de se queixar de dor severa. Os médicos prisionais recomendaram hospitalização privada e indicou que pastor Sayed provável que
seja necessária cirurgia para seus ferimentos. Dia 24 de janeiro de 2014, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Zarif, em declarações à CNN sobre Pastor Sayed, disse: "Nós temos várias medidas de clemência no Irã que podem ser introduzidos. Aconteceu no passado. Pode ser introduzido novamente nestes casos. A CLJ lança clemência petição." Dia 6 de fevereiro de 2014, o presidente Obama levantou a prisão do pastor americano Sayed Abedin no National Prayer Breakfast em Washington, D.C. e instou o Irã a libertá-lo para que ele possa retornar à sua família. Dia 10 de fevereiro de 2014, o grupo parlamentar do Partido para a Liberdade Internacional de Religião ou Crença divulgou um comunicado elogiando a ideia de clemência para pastor Sayed. Dia 3 de março de 2014, pastor Sayed foi levado para o hospital de A em Teherã, onde foi testado e forneceu nutrientes, mas não fornecidos procedimentos médicos necessários. Dia 12 de março de 2014, caso do pastor Sayed tomou um rumo ruim quando ele foi algemado e recusou tratamento médico em um hospital, como guardas iranianos forçosamente visitantes proibido. Dia 13 de março de 2014, o Irã agora afirma que o tratamento violento de pastor Sayed foi um erro e não deveria ter ocorrido. Dia 17 de março de 2014, a Alemanha emitiu um comunicado para a 25ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, condenando o Irã por não permitir que prisioneiros, incluindo o pastor Sayed, para receber assistência médica adequada e proteger as liberdades religiosas de minorias religiosas. Dia 17 de março de 2014, a delegação do ZEU à 25ª sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra emite uma declaração pedindo a libertação do pastor Sayed. Dia 18 de março de 2014, o ACLJ apresentado 2 vezes antes do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, elevando especificamente o caso do pastor Sayed. Dia 10 de abril de 2014, relatório corporativo do Reino Unido sobre o Irã a partir do Foreign e Commonwealth Office, especificamente mencionada pastor Sayed, juntamente com outros cristãos que cumprem penas de prisão por causa de sua fé. Dia 20 de maio de 2014, cerca de 50 guardas em uma van chegou ao hospital dia alegando que tinha uma ordem para tomar pastor Sayed. Vários guardas o levaram a partir de seu quarto no hospital e começou a bater-lhe no corredor do hospital. Ele foi jogado em um elevador e dado um choque elétrico. Pouco depois, ele foi levado na van e entregue de volta para Rajasthan prisão. De volta para a enfermaria prisioneiro político. Dia 11 de junho de 2014, pastor Joel Hunter, conhecido como conselheiro espiritual do presidente Obama, retornou de uma viagem ao Irã, onde ele levantou o caso do pastor Sayed com autoridades iranianas. Pastor Hunter afirmou que especificamente discutido o caso do pastor Sayed com a pessoa certa e no ambiente certo, pedindo o governo iraniano por clemência. Julho de 2014, Rajasthan Prison oferece proteína para a compra pela primeira vez. Loja da prisão também oferece água potável para compra. Dia 13 de agosto de 2014, pastor Sayed enfrentou novas ameaças de morte de prisioneiros que se associados com ISIS e foram detidos na mesma prisão iraniana. Outros prisioneiros disseram pastor Sayed que, se os prisioneiros ISIS têm a oportunidade, eles pretendem matá-lo por causa de sua fé cristã. Dia 17 de setembro de 2014, por volta do dia 17, os funcionários da prisão cortaram toda a proteína para compra e água potável. Dia 19 de setembro de 2014, o Grupo de Trabalho dos Direitos Humanos do Conselho das Nações Unidas sobre detenção arbitrária divulgou um parecer de 6 páginas condenando a detenção arbitrária e ilegal de pastor Sayed. Dia 25 de setembro de 2014, pastor Sayed escreveu para sua filha, Rebecca, como ela comemorou seu 8º aniversário. O 3º aniversário ela teve de passar além de seu pai.
Eu sei que você pergunta por que você orou tantas vezes para o meu retorno e ainda não estou em casa ainda. A resposta para o porquê é OMS. OMS é o controle. Senhor Jesus Cristo está no controle. Deus está no controle de todo o mundo e tudo o que está acontecendo no que é para o seu bom propósito, para a sua glória, e vai ser trabalhado para o nosso bem. Romanos 8h28. Jesus me permite ser mantido aqui para a sua glória. Dia 26 de setembro de 2014, vigília de oração em frente à Casa Branca. Começou mais de 600 vigílias em 38 países e territórios para Pastor Sain Ed e a igreja perseguida, realizadas durante todo o dia, marcando 2 anos de aniversário de sua prisão injusta. No início de novembro de 2014, o Departamento de Estado do ZEUA, através da missão do ZEUA em Genebra, levantou o caso do pastor Sain Ed nas Nações Unidas. Embaixador Kate Harper, o embaixador do ZEUA no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, emitiu um comunicado pedindo a libertação do pastor Sain Ed. Dia 10 de novembro de 2014, à medida que o prazo de dia 24 de novembro para as negociações nucleares com o Irã se aproximou, um movimento começou a blitz de a Casa Branca com cartões postais pedindo que o presidente Obama não se esqueça. Pastor Sain Ed. Dia 15 de dezembro de 2014, pastor Sain Ed escreveu de sua cela durante o Natal: estes dias são muito frios aqui. Meu pequeno espaço ao lado da janela de vidro é, sem fazer mais noites insuportáveis para dormir. O tratamento por companheiros de prisão também é bastante frio e às vezes hostil. Alguns dos meus colegas prisioneiros não gostam de mim porque eu sou um convertido e um pastor. Eles olham para mim com vergonha como alguém que traiu sua ex-religião. Os guardas não podem mesmo estar a cruz de papel que eu tenho feito e pendurado ao lado de mim como um sinal de minha fé e na expectativa de comemorar o nascimento de meu Salvador. Eles me ameaçou e me forçou a removê-lo. Este é o primeiro Natal que eu sou completamente sem a minha família. Toda a minha família está atualmente fora do país. Estas condições fizeram esta época de Natal próximo muito duro, frio e estilhaçando para mim. Parece que eu estou sozinho, com ninguém deixou ao meu lado. Dia 21 de janeiro de 2015, o presidente Obama se encontrou com a mulher do pastor Sain Ed, Naomi, e 2 filhos, Jacob e Rebecca, em uma reunião privada na cidade natal de Boise, Idaho, do pastor Sain Ed. Presidente Obama assegurou Naomi que a liberdade do pastor Sain Ed é uma prioridade para ele e sua administração. Dia 29 de janeiro de 2015, pastor Sain Ed escreve uma carta de agradecimento ao presidente Obama para reunião com sua família em sua cidade natal. Obrigado novamente por levantar-se para a minha família e eu, e para milhares de cristãos de todo o mundo que são perseguidos por sua fé em Jesus Cristo. Presidente Obama, você tem as minhas orações de dentro destas paredes. Eu oro por orientação, a sabedoria de Deus e bênção para você, como você levar esta grande nação. Dia 6 de fevereiro de 2015, o presidente Obama falou durante o café da manhã nacional de oração sobre pastor americano Sain Ed Abedini, preso por sua fé cristã no Irã, e a necessidade de trazê-lo de casa. Dia 10 de março de 2015, pastor Sain Ed foi abalada quando ele teve que testemunhar 6 outros prisioneiros sendo espancados e levados para serem executados, enforcado. Dia 11 de março de 2015, a CLJ, diretor jurídico Jay Sekulow, apresentou depoimento perante o Estado, operações no exterior e programas relacionados, subcomitê do Comitê do Senado sobre dotações cerca pastor Sain Ed e outros cristãos perseguidos. Embaixador do Departamento de Estado na Grande para a Liberdade Religiosa Internacional, David Saperstein, prometeu ao governo do ZEUA: não estaremos satisfeitos até que pastor Sain Ed é o lar, na América. Dia 13 de março de 2015, a equipe do ACLJ da ONU apresentou uma intervenção oral perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU em nome do pastor Sain Ed. Dia 17 de março de 2015, pastor Sain Ed escreveu a seu filho Jacob em seu 7º aniversário: eu vi o seu convite
convite de aniversário bonito que você tinha me feito e eu sei o quanto você quer que eu esteja lá no seu aniversário. Papai te ama tanto, eu quero estar lá para o seu aniversário e para tornar esta reunião acontecer. Mas as minhas cadeias estão me impedindo de você. Eu quero que você saiba que, embora eu não poderia estar lá e você pode sentir minha ausência, há alguém que é sempre aquele que está sempre lá com você e que pode satisfazer todas as suas necessidades em qualquer condição. Dia 20 de março de 2015, o presidente Obama tem, mais uma vez diretamente e publicamente pediu a libertação de Saeed, pastor que foi preso no Irã há quase 2 anos e meio por causa de sua fé cristã. Abril de 2015, execuções de prisioneiros em Raja Shah Prison aumentou drasticamente, levando até aí, logo após a assinatura do quadro nuclear. A tensão psicológica na prisão está em um momento de alta por causa das execuções. Dia 6 de abril de 2015, guardas aumentaram as ameaças que o pastor Saeed irá suportar em cargos adicionais ou aumento da sentença. A realidade dessa ameaça parece mais real, como o pastor Saeed tem visto companheiros prisioneiros de consciência ter novas acusações contra eles. Guardas também dizer-lhe repetidamente que a chave para sua liberdade está retornando ao Islã. Dia 4 de maio de 2015, pastor Saeed enviou uma carta aos cristãos na América chamando para o avivamento. Eu tenho sido informado de que o Dia Nacional de Oração, dia 7 de maio, cai no meu aniversário este ano. Como um americano e como um prisioneiro de Cristo, eu passei muitas horas rezando e clamando a Deus para o avivamento para esta grande nação. Nós todos esperamos para o sucesso da nossa nação e para a América para ser abençoado. Mas sem avivamento não pode haver verdadeiro sucesso ou bênção. Dia 11 de maio de 2015, resolução do Senado 16 passes exigindo o Irã liberte pastor Saeed, Amir Hekmat e Jason Rezaian. Dia 22 de maio de 2015, Christoph Strasse, comissário do governo federal alemão para a política de direitos humanos, depois de se reunir com Naguib Abedini, emitiu uma declaração ao Irã, convidando-o para liberar pastor Saeed e de todos os presos por suas crenças religiosas. Dia 22 de maio de 2015, Evangélica, grupo de trabalho da União Democrata Cristã da Alemanha, emitiu um comunicado pedindo a libertação do pastor Saeed. Dia 2 de junho de 2015, Naguib Abedini testemunhou diante do Comitê de Relações Exteriores, instando os membros a considerar o marido e os outros prisioneiros antes de fazer quaisquer acordos nucleares com o Irã.